Meus amigos, hoje vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Mas antes de lermos o texto, nós vamos ler o versículo 4. Peço a você que continue com essa reflexão até o final para que você entenda o sentido da mesma. O versículo que vamos ler é o 4, que diz assim: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? A parábola da ovelha perdida. Meus amigos, a Bíblia diz que Jesus recebeu publicanos e pecadores. E Jesus então começou a falar com eles, a conversar com eles. No momento em que Jesus estava conversando ali com aqueles pecadores, publicanos e pecadores, os publicanos eram funcionários públicos e eles eram cobradores de impostos. Por cobrarem impostos altos, eles eram discriminados pela sociedade. Eles eram rejeitados e eles eram considerados como pecadores. E Jesus, entendendo que eles precisavam ouvir também a mensagem de salvação, a mensagem de Deus, que eles necessitavam da salvação também, Jesus recebeu aqueles homens, estava conversando com eles. Mas de repente aparecem ali escribas e fariseus, homens da religião, e começam a murmurar de que Jesus estava recebendo pecadores, estava comendo com eles. Então Jesus, para explicar a sua missão àqueles homens, lhes propõe uma parábola, a parábola da ovelha perdida. E Jesus então diz para eles: olha, qual é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não sai à procura até achá-la, e encontrando, coloca nos seus ombros e volta para casa com alegria e convida os amigos, os vizinhos, e faz uma grande festa e diz: alegremo-nos juntos, porque encontrei a minha ovelha perdida. Mas o interessante, meus amigos, é que no texto, Jesus está dizendo também que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E ele diz mais, que há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam, que não precisam de arrependimento. Meus amados, nesse texto, Jesus está demonstrando aqui o amor pelo homem pecador. É interessante notar que, segundo nós lemos na Bíblia, Deus não ama o pecado. Deus rejeita o pecado, mas Deus ama o pecador. E Deus quer resgatar todos os pecadores. No exemplo dessa parábola, Jesus dá o exemplo do homem que, tendo 100 ovelhas, deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, dando aí a demonstração de amor, o quanto ele ama o pecador. E até que encontra, volta para casa com alegria, porque encontrou a ovelha perdida. E no céu há alegria por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus amados, também vemos nesse texto aqui a demonstração de que Deus, Jesus, além de amar os pecadores, ele foi atrás dos pecadores, ele recebeu pecadores. E aí ele demonstra que o evangelho que está na Bíblia, o evangelho verdadeiro é aquele que propõe, em que os seguidores de Jesus, os seus discípulos, vão atrás de pecadores e receba os pecadores. Porque foi para isso que Jesus veio, para pregar o seu evangelho e ir atrás dos pecadores. Certa época, Jesus estava
encontrou-se com Zaqueu, porque Zaqueu foi ao encontro de Jesus. Ele queria conversar com Jesus. Ele era também um publicano, um cobrador de impostos. Ele extorquia a sociedade de Israel, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele quis encontrar-se com Jesus. Ele subiu numa árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele era de pequena estatura. E quando Jesus se aproxima ali, daquela árvore onde Zaqueu estava, Jesus disse para Zaqueu: desça depressa desta árvore, porque hoje vou pousar em sua casa, vou hospedar-me em sua casa. E Zaqueu desceu daquela árvore, recebeu Jesus com alegria, convidou Jesus para sua casa, e ele confessou seus pecados a Jesus. Mas lá também estavam homens da religião, alguns escribas e fariseus, e começaram a murmurar, a criticar Jesus para os seus discípulos, que Jesus estava comendo com homens pecador. Então Jesus, ouvindo aquilo, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus usa a expressão Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, porque Jesus era chamado de Filho do Homem. E a Bíblia diz que ele gostava de ser chamado de o Filho do Homem. E disse: hoje veio salvação a esta casa, se referindo a Zaqueu, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem estava perdido, alienado de Deus, divorciado de Deus por causa do pecado. E Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. Pense nisso nesse dia. Volte-se para Deus. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. Jesus diz que o pecador, quando o pecador se arrepende, há alegria no céu. Pense nisso nesse dia. Deus ama o pecador. E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia diz mais: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus entregou a sua vida por nós, sendo nós pecadores. Jesus ama a mim e Jesus ama também a você. Pense nisso nesse dia. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe também com outras pessoas. Não se esqueça de inscrever neste canal. Um forte abraço e até breve.